Então, diferença entre estresse e burnout e diferença entre ansiedade e burnout. Então, vamos separar para a gente poder saber o que podemos estar mais perto vale aqui. Vale a pena, porque a gente fala tanto em burnout, né? Mas as pessoas não têm noção do que é a encrenca do burnout. Então, vamos lá. Estresse, esgotamento pessoal. Eu tô pegando aqui do Cielo, tá? Algumas coisas que eu peguei da internet para separar. Mas a gente aproveita em cima disso. Então, estresse, esgotamento pessoal, interfere na vida do indivíduo, não necessariamente na relação com o trabalho. Então, o estresse pode ser de várias coisas. Inclusive, você pode estar estressado porque você está fazendo várias coisas no teu dia. Por exemplo, no final de semestre, estudantes podem estar estressados, né? Não necessariamente tem a ver com a natureza do teu trabalho. É um excesso de estímulos que você não está conseguindo lidar, né? Eu acho que sempre que você tem um estresse, né, você tem alguma força, né, alguma pressão que está agindo sobre você que excede a sua capacidade de adaptação. Isso aí, né? Perfeito. Então, e eu estou me apoiando aqui na física, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma deformação elástica, alguma coisa aconteceu, mas tudo bem, eu consigo me adaptar. Por exemplo, estamos fazendo uma reforma lá nos escritórios. Isso faz com que a gente não tenha momentaneamente acesso à internet de alta velocidade. Isso estressa. Isso estressa, porque a gente está fazendo uma reunião, a reunião perde a qualidade, mas eu consigo me adaptar. A gente consegue fazer um roteamento pelo celular e a gente consegue, né, restabelecer uma conexão de qualidade, a gente consegue conduzir, né, a reunião, o evento online, né, por meio desse artifício. Estou dando um exemplo de hardware aqui, tá? Mas estressa, incomoda. Me traz o incômodo, mas eu consigo me adaptar. Então, é uma mudança que eu tenho condição de me adaptar. Agora, pode haver coisas que eu não tenho tanta condição assim de me adaptar, né? Sei lá, uma agenda que não consegue ser conciliada, uma demanda que não foi atendida, um conflito que eu não consigo resolver. Então, vem um estressor, vem uma força que está me tirando da minha zona de estabilidade, da minha zona de conforto, e eu percebo que eu não tenho as condições, os recursos, a autonomia para conseguir resolver aquilo, me adaptar àquilo ou conciliar aquilo de uma forma que eu considere adequada. Pronto, aí já começou a me estressar. Legal. Tem até aquelas escalas, né, de eventos estressores, lembra delas? Eu lembro. Né? Eu tô com um livro na cabeça que vai ficar para o pessoal botar depois. Do estresse. O livro do estresse. É uma bíbliazinha, a gente usou há muitos anos atrás. E essas escalas de estresse são bem antigas, é lá da década de 80, né? Sim. Que a pessoa coloca assim, nos últimos 6 meses ou um ano, não lembro qual era o horizonte. Quantos desses eventos ocorreram na sua vida? Um casamento, um nascimento, uma morte, uma mudança, uma dívida, uma mudança de endereço, um divórcio, a doença de um ente querido, emprego novo, demissão, mudanças. E mudanças. Mudanças para bem e para mal. E veja que interessante, né? Vai naquele conceito que o Marcelo trouxe no começo. Excede a minha capacidade de adaptação. Isso. E não é à toa que o primeiro gráfico de estresse é conhecido como Síndrome Geral de Adaptação. É um desenho das etapas do estresse que foi feito pelo Hanseli. Se você procurar na internet, aí você vai encontrar. Então, de fato, tem um componente aí ligado à adaptabilidade. Adorei. Sim. A gente lembrar disso. E quanto maior a sua resiliência, né, maior essa sua capacidade de suportar, né, um estresse e voltar à condição normal. Porque quando você consegue se adaptar, mas você, absorvi e voltei. Absorvi e voltei. E quanto mais resiliente você é, mais você consegue absorver. Mais você consegue lidar, mais pratinhos, né, você consegue equilibrar. Por isso que é importante você
a gente fala desenvolver a resiliência. Desenvolver a resiliência é você conseguir equilibrar mais pratinhos, né? E absorver mais riscos, né, de quedas de pratinhos simultaneamente. Uma pessoa com baixa resiliência, o primeiro pratinho que quebra já me, né, eu já me desestabilizo e já me prostro e já não tenho mais a capacidade de resposta. Uma pessoa resiliente, ela consegue aguentar mais baques, né, e voltar à sua condição, né, de plena capacidade de resposta, né, mais rapidamente, digamos assim. Mas é por isso que a gente vai chamar essa capacidade de resposta ou essas estratégias para responder bem de enfrentamento. Sim. Então, tem pessoas que é o coping, né, o coping em inglês. Então, quando a gente tem uma estrutura de base familiar, exercício físico, uma boa alimentação, um bom sono, você cria estruturas de enfrentamento das situações de estresse. Se você não tá com uma boa estrutura de enfrentamento para o teu estresse, você vai chegar no burnout. Uhum. Então, o burnout é esse excesso de tudo em que eu já não tenho mais recursos para lidar com a realidade. E nunca é demais você acumular recursos, né? Você vê, uma carta de crédito, né, para o corpo. Eu lembrei de uma passagem bíblica, né? Orai e vigiai, né? Porque você nunca sabe, né, quem é que vai chegar, em que momento que vai chegar, né? O que vai demandar de ti. Então você tem que estar pronto, né? Tá tudo bem, né? Ok, então siga investindo em saúde física, saúde mental, boa alimentação, construção de relações, né? A gente tem que aproveitar o período de bonança para justamente construir essa fortaleza, construir essa capacidade de enfrentamento. E quando a gente está sob pressão, e aí me veio também esse termo para o nosso episódio de sob pressão, porque agora a gente está com uma filha fazendo Enem, estamos no meio dos finais de semana do Enem, já foi o primeiro, vai o próximo agora, então de fato tem muita gente sob pressão nesse momento. Infelizmente, a gente viu os atrasados do Enem, que coisa triste, meu Deus do céu. Então, eu vi alguns jovens ali se desesperando. A gente fica se perguntando, né, mas por quê? Mas por que não se programou? Mas por que não planejou o tempo, sei lá, do ônibus, do Uber, da carona? O que fez esse jovem não conseguir chegar ali? Teve gente que foi questão de minutos, gente, assim, Minuto, né? Teve uma ali que a gente viu que foi questão de minuto. Ela chegou e a porta fechou. Nossa, isso deve ser, assim, um trauma pro resto da vida, né? Tu perdeu um ano da tua vida por um minuto isso que você não se programou. Então, essa pressão é gigantesca. Espero que esses jovens aí que não conseguiram, não desistam. É um pedido, assim, que eu faço ao universo, para que eles acumulem forças e entendam que é uma possibilidade de se reorganizar, de se compreender. Encontrem outras portas de entrada, né? E mais, já é sinal, se a pessoa perdeu aquele minuto, que ela cruzou a linha do limite em alguma coisa na vida dela. Ou ela não conseguiu um relacionamento legal para lhe ajudar a chegar na hora certa, ou ela não tá equilibrando o sono dela, ou ela não tá tendo uma boa rotina de estudos porque ela ficou estudando até mais tarde, ou e aí ela já está exausta, e aí ela abre, como o caso do menino que abriu o arquivo errado e foi para o lugar do ano passado do Enem, não desse ano. Enfim, então, o excesso de pressão te faz fazer bobagem. Você não conseguir criar condições de se reorganizar, de criar um enfrentamento saudável, vai te fazer escorregar nessas bobices que vão gerar muito desgaste na vida. É exatamente o que tu estava falando, né? O estresse, ele tira a tua capacidade de pensar, tira a tua cognição. E aí o custo vem nisso. Vem você cair num golpe, por exemplo. Me lembro uma vez que eu estava super estressada, eu acho que foi ano passado. Eu estava terminando uma etapa de avaliações e de muitos treinamentos. Era por essa época até, eu me lembro. E eu estava clicando porque a gente estava já querendo ficar num final de semana num hotel para relaxar, para poder se sentir menos estressada, né? E daí eu me lembro que eu tinha pedido num hotel que a gente gostou desse local em Gramado, para quando tivesse um quarto para 3 pessoas, que nos avisasse que a gente gostaria de levar a filha. Pois bem, daí me mandam uma página que era um clone, na verdade era uma letra diferente, depois que eu fui ver,
mandou que sim, já tinha esses 3 lugares e que estavam com uma reserva, inclusive com uma promoção, tipo assim, paga um dia, leva 2, alguma Clica coisa aqui. tipo. E eu não cliquei. Isso que foi o mais maluco, porque eu sempre soube que a gente não clica em link em lugar nenhum. Ele me pediu para mandar um print de tela. Pronto. Para confirmar o meu celular, não sei o quê. Eu sei lá o que ele conseguiu pegar. Ele pegou a tua imagem. Ou o meu código. Não, ele pegou a tua imagem. Ele manipulou a tua câmera e pegou a tua imagem. Eu só sei que a criatura entrou no meu Instagram, começou a pedir pix pros amigos. Gente, a gente nunca pede pix pros amigos, tá? Se por acaso alguém um dia cair na... E impressionante, assim. E foi um movimento porque eu estava cansada e eu estava tucanada, como a gente diz aqui, com 500 decisões pequenas para fazer, e eu fiz uma bobagem dessa. Sim. Então, o custo do estresse é muito grande, Sim. né? Mesmo que você não vá a burnout, você permanecer muito tempo nessa zona de esgotamento. Aí tem uma diferença que só para a gente poder chegar nos livros. Que era da ansiedade. Entre ansiedade e burnout, né? Inclusive, até que tem uma matéria aqui da Você Abriu S.A., depois eu mando para as gurias poderem colocar aqui porque eu achei bem legal essa matéria. E ela faz um tempinho já, ela é metade do ano passado, né? Mas ela era para diferenciar estresse, ansiedade, burnout e depressão, né? Então, essa matéria achei bacana que já traz todos eles. Então, pra gente... Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros. Exatamente. Se a gente escapa de um, né? Como é que entra no outro? Quando vier uma nova ninhada de gatos, a gente pode usar esses nomes, né? Os gatinhos. Exatamente, né? Porque aí cada um já é um antídoto. Cada um é de um jeito, né? Coitado dos gatos, mano. Não, mas aí fica um antídoto, fica uma brincadeira pra gente se lembrar de nunca cair nessa. Nunca dê. E aí, assim, então a ansiedade. A ansiedade é uma coisa normal, todo corpo pode ter ansiedade, tá? E tem gente que vai chamar a ansiedade de estado emocional, tem gente que vai entender a ansiedade como uma emoção. Me lembrei que o Plutchik, que é um autor que a gente cita muito nos nossos treinamentos, ele via a ansiedade como uma emoção básica, então ele entendia que ela tinha uma relação clara com a nossa adaptabilidade ao ambiente, tanto que ele identificava que ela podia estar presente, inclusive, em bichinhos, né, a mamíferos e animais domésticos. Era no eixo de emoções com relação ao futuro, né? Ou você vai ficar ansioso, ou você vai ficar tranquilo, relaxado e distraído. Né? E a ansiedade, para o Plutchik, ela começa como um centro de interesse, uma percepção de interesse, então ele faz uma escala de intensidade, né? E ela pode se transformar nessa antecipação. Tanto que tem algumas escalas que vão traduzir como antecipação a ansiedade do Plutchik. Então, a ansiedade é todo um tema. Se a gente pegar dentro da psiquiatria, a gente vai ter os transtornos ansiosos. Então, são coisas associadas à ansiedade. A gente fez um episódio aqui que foi muito divertido. Qual é a sua ansiedade? Se você quiser aí assistir mais um. E a gente ainda vai falar muito de ansiedade, porque ela é uma condição da nossa vida moderna, né? Ele começa com uma leve curiosidade, que pode se tornar uma ansiedade, uma antecipação, e pode evoluir para um estado de vigília, que eu brinco que é o estado suricato, né? Aquele bichinho que fica assim... Socorro, né? Porque eu faço primeiro, tá claro que eu vou. Né? Então, a ansiedade é esse monte de coisa possível. A gente também, às vezes, traduz ela como preocupação. Então, ela é normal com relação a essa coisa que vai logo acontecer e que é importante para mim. Se eu, por exemplo, estou aguardando o resultado de uma prova, eu vou ficar ansiosa, é natural. Se eu estou, se não pensarmos só direto num evento antecipatório, mas, digamos, eu estou numa situação de família e eu estou percebendo que vai acontecer uma coisa ali que eu não vou conseguir lidar. O tal daquela janta com um cheirinho de tensão no ar. Eu vou ficar ansiosa antes, eu vou ficar ansiosa depois, eu posso ter dificuldade de lidar com o emocional que está acontecendo ali, né? Então, a ansiedade é uma condição normal. Quando ela se torna excessiva, quando ela se transforma até mesmo numa obsessão, aí é que vem o TOC, o obsessivo compulsivo, quando ela vai se tornar um jeito de pensar sobre o qual eu não consigo domínio e que eu tenho medo de pensar a respeito, inclusive, aí agora ela ficou mais grave, né? Então eu já comecei a ficar obcecada com aquilo. E escapa um pouquinho dessa coisa da pressão.
Eu acho que, não sei, vamos ver agora, eu tô jogando uma coisa que me veio agora na cabeça, tá, Má? Mas eu tenho a impressão que estar estressado é um passo diferente de estar ansioso. Porque quando a gente tá nessa coisa da pressão, você fica mais confuso do que quando você tá ansioso. A ansiedade geralmente tem um núcleo sobre o qual a tua mente está orbitando. Então, tu tá ali, eu pelo menos comparo com a minha ansiedade. Ela acaba tendo, embora sejam muitas possibilidades na tua cabeça, você tem mais ou menos um núcleo central, um tema que tu tá guardando uma resposta, um assunto que tá te ocupando ali, uma preocupação, tanto que ela se aproxima da preocupação. Quando você tá sob pressão, eu penso exatamente nesses meninos aí que perderam o Enem, é uma coisa mais difusa, é uma coisa que é um estado, parece que de perturbação já. Os antigos diziam, fulano estava perturbado, né? Porque você já não consegue mais raciocinar sobre absolutamente nada, não chega a ponto de conseguir se preocupar, sabe? Então, quando a gente fala assim, essa pressão de final de ano, eu acho que já extrapola o estado ansioso. Não sei o que tu pensa. Eu vejo a ansiedade como aquele estado que não sei o que vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Então há ainda uma expectativa, uma esperança de luz no fim do túnel. E a ansiedade, ela se assemelha ao burnout do ponto de vista de roubar a tua capacidade de concentração.